Olá, pessoal, tudo bem? Em vários países, pedagogos, psicólogos e professores de matemática trabalham para que a matemática tenha significado para a criança, contribua para o seu desenvolvimento mental e seja também útil para a vida na sociedade de hoje. Por isso, o ensino da matemática vem mudando e mudando para melhor. As novas tendências valorizam o ensino da geometria. Ele é considerado muito importante e os currículos e os livros didáticos de vários países dão bastante espaço para o assunto. No Brasil, apesar da geometria ganhar importância, ela ainda permanece em segundo plano. E isso sem trocadilho. Mas qual será a verdadeira importância da geometria? Será que ela merece atenção dentro da matemática ou o que realmente importa são os números? Os seres humanos produzem matemática desde as mais antigas civilizações da história. Civilizações antigas, como por exemplo a dos egípcios ou dos povos da Mesopotâmia, há 5.000 anos deixaram vestígios que nos permitem ter uma ideia da matemática que produziam. Vemos que os assuntos trabalhados por eles envolviam principalmente a aritmética, através dos números e operações, e a geometria através das formas. Esses são os dois ramos básicos da matemática. Foi a geometria que orientou os povos antigos na divisão de terras, de cultivo, na arquitetura e na construção de vários objetos e utensílios. A geometria cumpre ainda hoje essas funções. Ela está presente na arquitetura, na organização urbana, nas mais diversas máquinas e motores e nos utensílios em geral. Tudo isso mostra o quanto a geometria está presente no dia a dia das pessoas. O quanto ela é também uma parte essencial na matemática por ter grande utilidade prática. Mas como ensinar a geometria? Muitos livros de geometria começam pelas noções de ponto, reto e plano. Esse procedimento é tradicional, mas não é adequado no caso de criança. A noção de reta, por exemplo, é bastante abstrata. No dia a dia, não vemos nada que nos lembre a reta dos matemáticos. Mas vemos diversas coisas que têm a forma dos quadrados, blocos retangulares, círculos, pirâmides, cilindros. Por isso, devemos iniciar o estudo da geometria pelas formas comuns do dia a dia, encontradas nas embalagens, nas placas de trânsito, nas peças de alguns jogos, como é o caso do tangram. O tangram é um antigo jogo chinês. Suas peças originam-se da decomposição de um quadrado. São 7 polígonos, 2 triângulos grandes, um médio, 2 pequenos, além de um quadrado e um paralelogramo. Usando esses 7 polígonos como peças de um quebra-cabeças, pode-se fazer figuras. E também figuras geométricas, como este triângulo e este hexágono. Você e seus alunos podem construir tangram como este que foi feito por uma professora da escola Lestonac, no Rio de Janeiro. Qual é a forma dessa folhinha que vocês receberam? Retangular. Agora, quem é que consegue fazer para mim o maior quadrado possível com essa folhinha que está na frente de vocês? Vamos lá, vamos tentar. Maior quadrado possível. Agora podem tirar essa partezinha que sobrou, tá? Então, que forma é essa que vocês conseguiram? Quantos lados tem o quadrado? 4. E esses lados são diferentes? Não. Como é que a gente pode provar que esses lados do quadrado, os 4 lados, são iguais? Isso, não pode usar regra. Muito bem, Marcelo. Ó, Marcelo está falando que nós encontramos com quadrado. Dobrou a folha? Triângulo. Dobramos a folha? No meio e conseguiram o quê? Triângulo. Olha só, do retângulo que nós tínhamos, não foi? Vocês dobraram.
Quando fizemos um quadrado, não foi? E agora dobramos o quadrado ao meio e conseguimos dois triângulos. Todo mundo com lápis na mão. E vamos tracejar, ou seja, fazer tracinhos nessa marcação que está aí. A partir daí, a professora segue mostrando aos alunos como dobrar o quadrado de papel para obter as 7 peças do tangram. Nesse processo, ela fala em diagonal do quadrado, em dividir ao meio, etc. Se nós abrirmos esse triângulo, nós temos um trapézio de cabeça para baixo. Tá? Desenha para eles, relembrando. Agora tá ok, agora tá certinho, né? Quer dizer, então, quantas figuras geométricas a gente já tem aí? 3, 4. 3? Quantas? 2? 4. O tangram, ele tem 7 peças, certo? Quantas nós já encontramos aí? Quantas figuras? 5. Então estão faltando 2. Nós vamos descobrir essas 2 agora, quer ver? Nós vamos pintar cada figura dessa que apareceu de uma cor, tá bom? Bem bonito, hein? Tá? Vamos começar a pintar? Olha só, agora que todo mundo já pintou, ficou lindo o trabalho, tá? Eu vou distribuir cartolina para colar, tá? O que vocês pintaram, vocês vão colar na cartolina, tudo bem? Terminado o desenho, eles pintam, colam sobre cartolina e recortam as peças do jogo. Agora vocês vão pegar 2 pecinhas, tá? Quaisquer. Tudo bem? Pegaram as 2 pecinhas? Vamos ver quem é que consegue formar um quadrado. Eu consegui. O Ivan vai mostrar para vocês. Mostra para eles, Ivan. Quais as peças que você escolheu? 2 triângulos. 2 triângulos. Olha que lindo que ficou, gente. O que você fez? Um homem correndo. Um homem correndo. Gente, hoje nós vamos ficar por aqui, nós vamos terminar, tá? Por aqui. Mas agora, depois, na próxima aula, nós vamos continuar. O Ivan vai fazer uma história bem bonita, tá, Ivan? Vamos fazer uma composição, uma redação com esse trabalho que foi feito, tá bom? Dissemos que a geometria deve ser ensinada a partir das formas que são comuns no dia a dia, como retângulos, triângulos, cubos, etc. O tangram é um exemplo disso. Agora vamos ver outro exemplo. Você já pensou quantas formas geométricas você pode construir com palitos de fósforo? Posso propor para os meus alunos um problema como este. Construam um quadrado com 8 palitos de fósforo. Vocês estão vendo a resolução. Depois, posso propor outro problema. Usem 8 palitos outra vez e façam um quadrilátero diferente do primeiro, mas também com lados iguais. A solução do problema é um losango. Agora compare os 2 quadriláteros produzidos. Com eles, os alunos começam a perceber as diferenças entre quadrados e losangos. Mais um problema com palitos de fósforo. Construir um retângulo usando exatamente 12 palitos. Veja que há 3 soluções. Nesta, os lados são 1 e 5 palitos. Nesta outra, são 2 e 4 palitos. E na última, temos um quadrado. O lado mede 3 palitos. Variam as medidas dos lados, mas o perímetro não. Com palitos de fósforo, os alunos podem resolver problemas em que aprendem sobre forma e perímetro de quadriláteros. Mas existem outras possibilidades para o ensino da geometria. Veja esta. Embalagens como estas são comuns em nosso dia a dia. São ótimas para ajudar no aprendizado da geometria. Esta embalagem tem a forma de um bloco retangular. Esta é um belo prisma de base triangular. E aqui temos 2 cilindros com dimensões que são diferentes. Esta caixa de bombons, tão conhecida das crianças, é um bloco retangular. Este é um dos seus vértices, eles são 8 ao todo. Aqui temos uma das arestas, no total são 12. E aqui uma das faces, elas são 6.
Desmontando este bloco, obtemos sua planificação. Retirando as abas de colagem, vemos melhor que o bloco retangular é formado por 6 retângulos 2 a 2 iguais. Uma outra experiência pela qual as crianças devem passar é montar blocos retangulares a partir de um molde. Nessa atividade, elas descobrem diversos fatos geométricos. Vamos ver mais um exemplo de trabalho com formas geométricas em sala de aula. Ele é muito interessante, pois se relaciona com geografia e com medidas. As crianças observam os objetos, blocos retangulares, cilindros e outras formas irregulares. Elas tentam desenhar a vista superior desta arrumação de objetos. A vista superior é a vista que elas têm dos objetos olhando bem de cima. Esse foi o primeiro passo num aprendizado que envolveu mapas, plantas e medidas. Observe a planta que elas fizeram da própria classe. O que é uma planta de classe senão uma vista superior da classe? Foi preciso desenhar a vista superior de carteiras, de mesas, etc. Quer dizer, a visão que se tem de cima. A planta foi feita com precisão. Os alunos mediram cada objeto e foi preciso reduzir os tamanhos, ou seja, colocar numa escala para que tudo coubesse no papel. O trabalho de preparação para mapas começa com as crianças fazendo o desenho visto de cima. Em seguida, elas desenham o quarteirão de casa, desenham a planta da sala de aula, começando pela medição das carteiras, da mesa da professora, o armário visto por cima, chegando, enfim, a desenhar a sala de aula com todos os seus objetos. Esse trabalho é muito importante porque leva as crianças a terem mais tarde um entendimento real de mapas quando chegar na leitura dos mapas. Este é um rico exemplo de atividade de geometria na qual as crianças aprenderam ampliação e redução de figuras, escalas, medidas e divisão. Tangram, polígonos com palito de fósforo, embalagens planificadas, construção de figuras espaciais a partir de moldes, trabalho com vistas superiores e mapas, tudo isso pode ser feito no ensino de geometria das séries iniciais. Nós só mostramos algumas ideias, mas há muitas outras, é claro. São atividades em que a criança manipula as formas e brinca com elas. Assim, ela vai adquirindo conhecimento geométrico. Esse conhecimento pode ser relacionado com a vida diária e com outros tópicos dentro da matemática. O conhecimento geométrico ajuda o aprendizado de outras ideias, como as relacionadas com medidas ou com mapas. E, ao mesmo tempo, o conhecimento geométrico se amplia em contato com essas outras ideias. Hoje, nós ficamos por aqui. Até logo.